Podemos começar com a indicação de um livro para quem pretende se iniciar na alta magia. Isso é muito difícil. Em verdade, prefiro dizer todos os livros que existem, risos, e não estou falando de livros direcionados à magia e sim todos os que existem. Os livros de um modo geral sempre têm algo a ensinar. A própria leitura é um ato de magia. Tive o privilégio de crescer em uma família de leitores e professores onde recebíamos em casa e gratuitamente quase toda semana um livro lançamento de alguma editora. Isso é coisa que não acontece mais. Mas me recordo de uma infinidade de livros chegando em casa pelo correio simplesmente devido ao fato de meus pais serem professores ou ainda de fazermos parte de algo que também não existe mais e que se chamava Círculo do Livro. Recebíamos um catálogo de lançamentos e títulos onde escolhíamos um que nos dava direito a um selo que junto a outros podia se trocar por outros e mais livros. A minha casa sempre foi a biblioteca de meus vizinhos e amigos próximos. Aprendi a gostar de ler muito cedo e já perdi a conta de quantos livros já li. Costumo atualmente dizer que já li todos de determinado autor ou determinada coleção. Minha iniciação ao universo mágico não se deu com a leitura e sim ainda muito criança com as benzedeiras que minha avó levava de tempos em tempos. Se bem me recordo, o meu primeiro contato com livros de magia ainda criança foi sobre as artes divinatórias. Um belíssimo livro sobre cleromancia que o autor dizia em sua introdução ter sido utilizado por Napoleão Bonaparte para a tomada de suas decisões e conquistas. É engraçado lembrar disso até hoje e assustador saber que muitos não fazem a menor ideia sobre quem estou falando, risos. Outro que me recordo ainda criança foi um outro sobre astrologia. Um livro belíssimo e útil sobre técnicas de utilização dos signos através da história e culturas, sobre astronomia, filosofia, arquétipos e seres mitológicos. Foi um livro que me fez descobrir muitas coisas, entre elas que eu amava ler sobre mitologia e filosofia. Tinha muito livro em minha casa. Você não deve fazer ideia do que eu estou falando. Para você poder se localizar em minha casa tinha mais títulos que a biblioteca pública de meu bairro. Livro para todos os lados, sem falar de uma casa dentro de onde eu morava somente com livros e algumas coisas de acampamento. O que chamam hoje de quartinho da bagunça. Em minha casa tinha uma segunda casa que foi transformada em casa da bagunça, em que ficavam os livros que não ficavam dentro da casa principal. Agora, se for para falar sobre um primeiro livro que me marcou e me despertou para a escola de magia, digo que foi ainda pré-adolescente. Lembro que quando ele chegou em casa pelo Círculo do Livro não dei muita importância e que apenas apreciei suas gravuras. Por alguma razão ainda hoje escolho livros que cabem no bolso para poder levar para todo lugar que eu for. E esse não era um deles, formato grande e grosso, desse que se tem de ler em casa ou levar mochila. Demorei para lhe dar atenção. Foi O Ramo de Ouro, obra escrita pelo antropólogo escocês Sir James George Frazer e que teve sua primeira publicação em 1890, em 2 volumes. É este o livro que eu indico para começar. O Ramo de Ouro de Frazer. Penso que vai fazer muita diferença e evitar sair falando bobagens. Apenas mais uma pergunta, paramos. Em algum outro momento continuamos. Ok? Sim, da forma como preferir. Você está com um canal no YouTube, me fale sobre ele. Ok. Vamos por partes. Sou portador de uma doença crônica que pode me levar à cegueira e isso é um fato. Não posso ignorar. Devido a isso acabei descobrindo alguns universos e acabei tomando certo caminho. Um deles foi a leitura em linguagem braille, algo que estudo através de sentido visual e já identifico algumas palavras. Estou me alfabetizando. Parece loucura e uma prudência de máxima virtude, mas não se trata disso. A ideia central aqui é o vício em leitura. Outro elemento que descobri e experimentei deste universo foram os audiobook, não que eu nunca tivesse ouvido falar. Eu apenas não tinha ainda ouvido algum. Foi algo que modificou a minha vida e forma de trabalhar. Posso dizer que antes trabalhava ouvindo músicas e notícias. E hoje posso dizer que não tem um dia em que eu não ouça parte de algum livro. Uma das razões da existência do canal é esta: apresentar e compartilhar livros, documentos em áudio que geralmente não se encontra para vender, ao menos aqui no Brasil. Em resumo, parte do canal é dedicado a audiobooks. Em segundo é sobre Kimbanda e a minha escola e meus mestres, o que ainda está em fase de construção e talvez demore um pouco para a total compreensão da complexidade que envolve o assunto. É algo que estou semeando de acordo com minha tradição e dever de ser útil.
Portanto, o canal tem como objetivo romper com preconceitos adquiridos no decorrer da história devido à ignorância dos elementos que compõem o sistema e toda a sua complexidade. E que envolve a magia e a quimbanda brasileira. Poderia ficar citando exemplos, mas prefiro falar sobre a chuva. Quando por alguma razão tentamos responder à questão será que vai chover? Consideramos o pensamento linear, o sistêmico e complexo respondemos à questão em segundos. Acho que vai. Não, não vai. Você me perguntou antes sobre livros. Indico o autor Edgar Morin, se desejar compreender com profundidade o que é um pensamento linear, um pensamento sistêmico e o pensamento complexo. Mesmo acreditando que você já saiba e apenas não sabe que são esses os nomes que certos fenômenos recebem. Enfim, o canal é para falar dessas coisas que citei agora. Tente achar um livro do autor recomendado agora em áudio e português. Vá entender melhor sobre o que eu falo agora. Em segundo, o canal cria uma possibilidade de visibilidade sobre meu trabalho. Solucionando problemas que acredito estar muito bem descrito no livro Cyberpunks, Liberdade e o Futuro da Internet, o primeiro livro de Julian Assange mais conhecido pelo fato de estar relacionado ao Wikileaks. O canal, em resumo, é apenas uma plataforma e ferramenta para sair da invisibilidade que se encontra certos aspectos de nossa cultura e que, por incrível que pareça, encontra algum espaço no carnaval e no jornalismo pelas razões e motivos mais bizarros que alguns têm se acostumado a chamar de normalidade. Prefiro não citar as notícias, abordagens evangélicas, revistas com semanário de novelas. Penso não ser a melhor referência para o meu caminho escolhido. Não as ignoro e reconheço sua popularidade comercial. Mas não é sobre isso que se trata o canal. Enquanto não tratarmos com seriedade ao que realmente se propõe a quimbanda e a magia, estaremos sempre associados e comparados a pessoas mal elaboradas como Guilherme de Pádua, entre outros, que se convertem e são apresentadas como pessoas que se recuperaram e estão salvas. Mas esse assunto é realmente outro, bastante complexo e que podemos ter em algum outro momento. Bem, por hora acho que está bom. Continuamos depois, pode ser?